Olá, Áries! Olá, signo cigano do punhal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminhos do Ouro por Cigana Valanacha do Marrocos. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Áries, e essa leitura, pessoal, as previsões dela são para o mês de maio de 2025. Porém, como eu sempre falo para vocês, a gente sabe que a espiritualidade, na sua infinita sabedoria, sabe muito bem a quem enviar e quando enviar esse vídeo. Então, se por acaso esse vídeo chegar até você, ou se você chegar aqui no canal e escutar esse vídeo após o término do mês de maio de 2025, não se preocupe, escute até o final o áudio, porque eu tenho certeza que Cigana Valanacha tem sim alguma mensagem para você, ela e toda a egrégora cigana que me acompanha nessa linda missão de oracular aqui para vocês. Vamos lá então. Vamos saber quais são as mensagens que a espiritualidade cigana tem para o signo cigano do punhal para o mês de maio de 2025. Signo de Áries. Quais são as mensagens da espiritualidade para o signo de Áries? Maio de 2025, signo cigano do punhal. Vamos lá. Carta da montanha. Pessoal, aqui, Áries, vocês vão ter um mês que ele vai ser um pouquinho mais denso, uma energia mais pesada, uma energia de desgaste energético, uma energia de cansaço, e é algo que provavelmente vai afetar um pouquinho a parte emocional de vocês, tá? O que é que a espiritualidade, de certa forma, traz para o signo cigano do punhal, tá? Signo de Áries, é que vocês tentem mergulhar no eu interior de vocês e para conseguirem terem as afirmações necessárias de que vocês são pessoas boas, de que vocês estão no caminho correto, tá? E claro que cada um vai adaptar essa energia aqui conforme a realidade que vive. Mas o que é que acontece é que, de certa maneira, acredito que tenham alguns arianos ou arianas que estão se conectando a essa mesa de jogo aqui, que talvez já não sofrem alguma perda a nível familiar, algum tipo de luto que ainda está muito latente dentro de si, e não que necessariamente esse luto ele esteja ligado à perda de algum ente querido ou alguma pessoa próxima aí de vocês. Mas o que acontece, pessoal, é que maio é mês das mães, tá? Logo a gente tá no dia das mães. E é muito natural que daqui a pouco, se tem algum ariano ou ariana aqui que não tem mais a sua mãe presente aqui no plano físico, se tem alguém que tem até a sua mãe presente no plano físico, mas por alguma eventual obra aí do destino não tem essa conexão com a sua figura materna, ou que se considere que não tenha uma presença de uma mãe na sua vida, vocês vão estar com o emocional de vocês bastante conturbado, num sentido de estarem se sentindo bastante inseguros, indefesos, e alguns até com um sentimento de carência, como se vocês fossem órfãos, tá? Mas é aquele, não é aquele órfão de pai, aquele órfão de mãe, mas é aquele órfão do mundo. É como se, de certa maneira, a energia de Áries aqui, eu sinto vocês bastante tristes, bastante cabisbaixos, bastante decepcionados em relação à vida, em relação a situações de pessoas em relação a vocês, tá? A comportamentos de pessoas em relação a vocês. Tem muitos arianos e arianas aqui que estão lidando sim com pessoas muito mal intencionadas na sua vida. E é como se, de certa maneira, quando você escuta essa mensagem aqui sendo trazida da espiritualidade, muita coisa começa a tomar um certo sentido, uma certa forma, aqui na vida de arianos e arianas. Porém, é como se a espiritualidade quisesse trazer aqui de mensagem para os arianos e para as arianas que, apesar dos pesares, eu ainda estou vivo. Eu ainda estou sobrevivendo, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda no caminho da minha vida. Porque o que acontece é que aqui os arianos e arianas estão passando por um processo onde a espiritualidade precisa, e na verdade a espiritualidade deseja, que vocês comecem a se empoderar mais da energia que vocês têm. Até porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Áries é o signo cigano do punhal. Vocês são o primeiro do zodíaco, que trazem essa energia de começo, essa energia de impulso, essa energia de coragem, essa energia de iniciativa, tá? Então, vocês, sendo o primeiro signo do zodíaco, adaptando isso de uma forma à vida de vocês. Quando você vai começar algum projeto,
vai começar um relacionamento, vai começar um trabalho, a espiritualidade deseja que arianos e arianas comecem a se empoderar mais da energia que tem, num sentido de se colocarem em primeiro lugar, mas para trazerem essas energias boas para si. O que acontece é que aqui a carta da cobra, junto com essa carta das flores, aqui nesse aspecto aqui de energia para o signo de Áries, traz uma energia de evolução, sim, tá? É de crescimento, como a própria carta da cobra. A cobra, ela troca de pele porque ela cresce. Ela não cabe mais na pele antiga. Aquela roupagem antiga tá pequena. Então ela tem que crescer, ela tem que evoluir e ela troca de pele para fazer com que nasça uma que se adapte a nova versão dela, tá? E aqui é como se arianos e arianas tivessem que dar um mergulho interior aqui para tentarem analisar quais são as facetas de vocês, os pontinhos dentro de vocês que vocês têm que ressignificar, mas isso, pessoal, tá muito no sentido da forma como que vocês agem em relação a vocês mesmos. Então, de certa maneira, é como se no mês de maio de 2025, o signo de Áries tivesse que aprender aqui que precisa se empoderar um pouquinho mais e encontrar a beleza dentro de si. É como se, de certa maneira, se tivesse um arquétipo aqui que a espiritualidade pudesse trazer para o signo de Áries, é como se vocês tivessem que adaptar do mundo floral aqui, que é a própria energia central aqui que saiu para o signo do punhal. Pensem na flor de lótus, tá? A flor de lótus, a energia dela é magnífica, tá? O perfume dela é delicado, mas é marcante, tá? E a flor de lótus é uma flor que ela nasce em meio à lama. Mas é uma flor linda, é uma flor maravilhosa, é uma flor sagradíssima, principalmente para muitas culturas espirituais aí, que tem em cima esse arquétipo, enfim, das mil pétalas da flor de lótus. Então, o que acontece é que se teria um arquétipo que vocês teriam que assumir aqui, Áries, para o mês de maio de vocês, é lembrar que apesar das situações difíceis que eu passo, muitas vezes eu estar me sentindo no meio do lixo, de toxicidade, de pessoas que sugam a minha energia, que me vampirizam, que me desgastam, apesar das situações tão difíceis, desafiadoras que eu tenho passado na minha vida, e por mais que muitas vezes eu me sinto insegura, tá? E não tão pronto o suficiente para fazer alguma coisa, eu ainda assim sou uma flor. Então é como se, de certa maneira, aqui, o signo de Áries, o signo do punhal, tem que recordar da sua própria essência. Porque a situação que você passa não fala aquilo que você é, mas ela transforma muitas coisas dentro de você. Então, se tem um tipo de sacrifício aqui, um novo caminho que Áries tem que passar nesse mês de maio, é descobrir que apesar de eu estar cheio de cicatrizes, essa cicatriz não tirou a minha vida. Essa cicatriz, ela faz parte da minha história. Essa cicatriz, ela me trouxe mais força, mais persistência, mais resiliência para mim passar por esses processos difíceis. Mas o que acontece, Áries, é que aqui as cartas trazem uma energia muito de vocês começarem a analisar os dois lados de uma moeda, tá? Por que é que eu falo isso? Muito cuidado, arianas ou arianos que tem algum familiar aqui, que é aquele tipo de familiar que sempre tá cutucando vocês, principalmente colocando o dedo na ferida quando tá sangrando, tá? Porque tem muitos arianos e arianas aqui que estão lidando com algum familiar que é extremamente tóxico, tá? Extremamente venenoso. E o que acontece é que por mais que seja sangue do seu sangue, se é uma pessoa que faz mal pra você, que te traz coisas ruins, não é negativo você se afastar. Até porque, como a própria espiritualidade falaria, até como o próprio cigano Vladimir, que está aqui hoje, também junto de Cigana Vlanacha, falaria, até o mosquito tem o seu sangue, tá? Por que é que você está se preocupando com algum familiar que te trata mal, mas você acaba sempre deixando com que a pessoa sente na sua cabeça e você sempre calado? Sempre na sua. E não que a energia que traz aqui seja para você retrucar ou para você cutucar também. Não é para devolver na mesma moeda, né? Mas impõe um
pouco de limites, tá, Áries? Tem uma energia muito forte aqui para vocês se libertarem de algum tipo de padrão, se libertarem de algum tipo de crítica. Tem alguma crítica de algum familiar ou alguma crítica do passado que está muito enraizada dentro do coração de Áries, tá? E vocês sofrem muito sempre lembrando, eu gostaria tanto de fazer isso, mas o fulano de tal lá da minha família me falou que eu não nasci para isso, eu não presto para isso, a minha energia não é para isso. Como assim? Como assim, Áries? Vocês que são o signo do fogo, signo da impulsividade, de colocarem a mão na massa e agirem. Então, o que acontece é que é como se as cartas falassem, desapeguem de memórias, de pessoas que sempre cutucaram vocês, mas que não deixam vocês em paz. Muito cuidado com essa inveja mascarada de crítica. Tá? Porque aqui, Áries, tem uma energia para vocês fazerem algum tipo de sacrifício, mas embeleze aos caminhos de vocês. É como se vocês talvez tivessem que se libertar dessas críticas, serem mais positivos, olharem os dois lados de uma moeda, porque a gente sabe que por mais que se tenha um lado que é cara, o outro lado é coroa, tá? Então, analise as situações positivas de uma situação, mas também saiba analisar as situações negativas. Tá? Se tem aquele emprego que eu gosto, mas aquele chefe que é tóxico, que me faz mal, eu não preciso sair da área que eu estou trabalhando, mas eu posso trocar de empresa para que pelo menos eu troque de chefe, né? Então é como se vocês tivessem que ser mais positivos, mas também ao mesmo tempo mais realistas em relação ao próprio caminhar de vocês, em relação à própria energia que a espiritualidade quer para vocês, porque aqui eu vejo o signo de Áries passando por um grande processo de transmutação, evolução, de crescimento, muitas coisas boas começam a chegar. Na verdade é como se o signo do punhal aqui, como se arianos e arianas tivessem sim no seu destino muitas conquistas que deixam vocês felizes e realizados. Porém, nada vem de graça. Então aqui é como se a espiritualidade falasse, você precisa se sacrificar em algo, precisa trabalhar a sua fé para que você consiga chegar na fase que é para você brilhar, que é para você ter essa luz, que é para tudo isso que a espiritualidade já preparou para você, que está sim alinhada à sua vida e ao seu caminho de vida, ao seu caminhar, ao seu propósito, chegue até você. Então aqui eu vejo uma energia para o signo de Áries, para esse mês de maio de 2025, que vocês, ou enfim, independente de quando vocês estiverem escutando esse vídeo, tá, pessoal? É uma energia muito para vocês serem positivos, mas ao mesmo tempo serem realistas. É aquela história dos dois lados da moeda. Tem o lado cara, mas também tem o lado coroa. Tem o lado positivo de uma situação, mas tem o negativo também. Então, sejam positivos. Mantenham a energia de vocês lá em cima, mantenham a energia de vocês lá no alto, mas sejam realistas. Principalmente, gente, em relação a projetos de vocês, a coisas que vocês querem da vida, a coisas que vocês querem conquistar, a trabalho. Sejam aqui críticos também em relação ao bem-estar de vocês e em relação à saúde, tá? Tem muitos arianos e arianas que aqui no mês de maio vão ter que começar a ficar de olho assim, mais firme, de uma forma mais atenta à sua saúde. Vocês precisam de cuidados, daqui a pouco tem muito ariano aí, muita ariana preocupada mais com a parte de fora, muito mais com a parte de estética, que é fundamental, é essencial pra gente ficar bem, pra gente elevar nossa autoestima, pra gente se cuidar. Mas tem gente precisando cuidar de alguma coisa por dentro aí, tá? Então tem uma energia muito forte aqui para arianos e arianas cuidarem mais da sua saúde, principalmente saúde mental, saúde emocional. Vocês precisam trabalhar energias, a parte terapêutica, energética, holística, tá? Tem uma energia muito forte aqui nesse sentido pro signo de Áries, tá, pessoal? Mas a energia, de certa forma, é como se o mês de maio pro signo do punhal seja um mês onde vocês lidam com umas energias um pouquinho mais densas, um pouquinho mais pesadas. Vocês começam o mês de maio se sentindo um pouquinho cansados, sobrecarregados, saturados e ao mesmo tempo é como se vocês tivessem aquela sensação de que eu tô remando e eu praticamente toda a situação na minha vida eu tô morrendo na praia, tá? E isso não pode mais acontecer, porque é como se cada vez que vocês caminhassem, vocês se sentissem mais longe da conquista de um propósito, tá? Então se tem algo nesse sentido acontecendo, meus queridos, vocês precisam parar de olhar para todo mundo e olharem para si. O signo de Áries precisa olhar para si mesmo aqui, tá? Precisa se acolher.
Tem uma energia de autoacolhimento aqui, que é tudo bem. Tem muitos arianos e arianas aqui que carregam traumas de infância aqui, onde vocês se sentem culpados, mas onde a culpa não foi, não é uma culpa de vocês. Mas vocês carregam um peso de uma culpa em relação a algum trauma de infância, tá? E o que a espiritualidade traz aqui não é algo que vocês têm que mascarar, mas é algo que vocês têm que aprofundar para ter o entendimento de tal situação, para colocar um ponto final, porque isso devasta muito com vocês. É como se quando o ariano e a ariana, aqui o signo de Áries, estivesse começando a enxergar aquela luz no fim do túnel, quando estivesse naquela energia assim de autorrealização, de brilho, de felicidade, vem algum gatilho específico que fala assim, não, você não é digno dessa energia, essa energia não é pra você, cai fora daqui, você tá conquistando alguma coisa boa no trabalho? Não, cai fora daqui, porque você tá acostumado a sofrer e ter coisa ruim. Então é como se em alguns momentos o agente sabotador aqui do signo de Áries seja essa própria voz aqui, é como se fosse aquele diabinho que fica sentado em um ombro e o anjinho sentado no outro, porque nem quando a gente vê em desenho animado de quando a gente era pequeno, da nossa infância, tem muito ariano e muita ariana conectado a essa energia aí, que tá escutando só o diabinho cutucar. E quando eu tô pra realizar uma coisa boa e grandiosa por mim, pra mim, porque eu mereço, vem o diabinho aqui me cutucar e dizer que eu não sou boa o suficiente, que eu sou culpada, que eu sou ruim, que eu vou fazer alguma coisa que é por mim e que não vai valer a pena, que vai ser perda de tempo, vai ser perda de energia. Gente, parem de dar ouvidos pra essa voz sabotadora que tá cutucando vocês, pra que vocês não realizem as coisas boas por vocês. Eu vejo aqui o signo de Áries, a partir da metade, a mais ou menos meados do dia... Vamos ver aqui. Dia 13, pessoal. Vai ser um dia muito importante para vocês, tá? É como se abrisse um portal aqui de cura, onde o signo de Áries precisa passar por um grandioso processo de cura em relação à sua criança interior e cura em relação à sua ancestralidade. Tá? Isso aqui, pessoal, tem a ver vida passada. Isso aqui tem a ver até com algum tipo de karma, processo karmático, onde o ariano precisa colocar um ponto final e muitas vezes não está conseguindo ressignificar. Então, peçam um auxílio para a espiritualidade para trabalhar a cura das emoções de vocês, a quebra dos padrões comportamentais, das crenças limitantes, desses bloqueios, dessas travas, desses sacrifícios, desses sofrimentos que vocês carregam ainda na criança interior de vocês, tá? Tem aqui uma energia até que eu não posso falar aqui, porque senão eu vou levar um bloqueio, tá? Mas é uma energia de algum tipo de abuso, tá? Algum tipo de abuso que é sério, vivido na infância. E eu sei que vocês vão me entender, tá? E se porventura algum de vocês tiver passado, vocês não têm culpa de nada. Vocês não são culpados, vocês foram vítimas, tá? Só que vocês precisam buscar a cura, meus amores. Quando você carrega um fardo que não é seu, são os seus ombros que doem, enquanto a pessoa, o verdadeiro culpado, tá aí livre, leve e solto e não tá nem mais lembrando do que fez ou não fez pra você. E quem tá sofrendo aí é você, tá? Então, o signo de Áries precisa passar por uma cura muito forte aqui em relação à criança interior, em relação à parte da saúde mesmo, física, a saúde espiritual que impacta a saúde física, mas uma cura emocional. É cura de trauma aqui. Tá, meus amores? É cura de bloqueios. Vamos ver o que mais os dados de cigano Vladimir têm para auxiliar. Qual é o mestre ou a mestra cigana que também tem missão de auxílio ao signo cigano do punhal, signo cigano de Áries? Signo de Áries, maio de 2025. 8. Mestre cigano Manolo. Gente, mestre cigano Manolo, ele é tido, dentro da cultura cigana, da espiritualidade cigana, mestre cigano Manolo é o advogado do acampamento cigano, tá? E mediando a situação de vocês, que a própria carta da montanha surge exatamente com a energia de mestre cigano Manolo, que foi a energia que abriu a leitura de Áries, é uma energia que ela traz como se mestre cigano Manolo mediasse o caso de vocês, protegendo vocês, amparando vocês, perante as injustiças da vida, tá? Perante os desequilíbrios, as injustiças, as perseguições
de outras vidas, dessas vidas, porque, meus amores, Áries, vocês estão passando por um processo de ressignificação muito forte aqui, tá? Muito intenso. Só que o que é que acontece é que vocês precisam mergulhar com tudo para encontrar a cura. É como eu costumo falar, em um corte profundo, onde talvez você teria que levar uns 10 pontos, você colocar um band-aid em cima não vai adiantar para nada. E é isso aqui que Áries está precisando. Então vocês precisam mergulhar de uma forma mais intensa nessa cura. Não é só mascarar um problema, não é camuflar um problema, não é achar que está curado e no calar da noite eu deitar no meu travesseiro ou eu continuar tomando as minhas boletas, tá? Remedinho para dormir, porque eu tô ainda relembrando coisas que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás da minha vida. Signo de Áries, vocês precisam passar por um processo de cura em relação à criança interior, cura em relação à ancestralidade. Peçam auxílio a Mestre Cigano Manolo, que Mestre Cigano Manolo vai mediar esse caso de vocês. Mestre Cigano Manolo vai fazer justiça por vocês. Mestre Cigano Manolo vai trazer o equilíbrio emocional que Áries está precisando a partir do mês de maio. Mas se abram e se permitam. Gente, agora nesse mês de maio, lá no dia 24 de maio, a gente tem uma data comemorativa muito especial, que é dia de Santa Sara Kali, a padroeira do povo cigano, tá? Peçam auxílio à Mamãe Sara, que eu tenho certeza que Mamãe Sara não vai desamparar vocês também, tá? Eu tenho certeza que Mamãe Sara vai trazer esses bálsamos de cura, essas benesses da espiritualidade, junto de Mestre Cigano Manolo, para a vida de vocês. Mas agora, meus amores, signo cigano do punhal, signo cigano de Áries, é o momento para vocês cuidarem de si. Não é só passar um pano. Não é passar paninho que vai adiantar. É uma cura profunda. É um mergulho dentro do meu eu interior que eu consigo acessar alguma coisa aqui para curar essa porcaria que ainda inferniza a minha vida. Tá? Pessoal, é isso que a gente tem para vocês. Não tenho mais o que falar. Essa leitura, de certa forma, ela já foi densa. Eu tô com um nó na garganta. Eu acredito que muitos arianos e muitas arianas estejam se sentindo assim. Eu tô com um nó na garganta, uma angústia, como se tivesse uma vontade de chorar e eu não consigo chorar e colocar pra fora. Então trabalhem essa limpeza emocional na vida de vocês, se libertem dessas situações que aprisionam vocês, que eu tenho certeza que vocês vão começar a melhorar, principalmente rumo às conquistas aí de vocês, porque vocês têm muita coisa pela frente. Tá, meus amores? Áries, é isso que nós temos pra vocês. Se essa leitura ressoou aí com a sua vida, se essa leitura bateu aí com os seus caminhos, e você deseja desmembrar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nessa energia aqui, é só clicar no meu contato que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Entre em contato comigo ali pelo WhatsApp pra gente marcar uma consulta que vai ser um prazer eu poder te auxiliar junto com todo o meu quadro espiritual aqui. Porque Áries está precisando de ajuda. Áries não está conseguindo sair disso sozinho. E não é problema de vocês. Não tem problema buscar ajuda. Ninguém é autossuficiente, tá? Mas olhem para vocês e se deem uma oportunidade, se deem uma chance, Áries. É isso que eu tenho para vocês, meus amores, tá? Eu espero do fundo do meu coração que Santa Sara Kali, junto de Mestre Cigano Manolo, possam estar irradiando as bênçãos de cura que o signo de Áries precisa, tá? E eu desejo um mês abençoado, de muita luz e sim, de muita cura. Tá bom, meus amores? Até uma próxima. Aminturá.